Shalom a todos os nossos queridos amigos e irmãos. Todos nós estamos ouvindo os noticiários que está tendo para ficarmos bem informados do que acontece no mundo e o rumo que ele está tomando. Mas é sempre bom relembrarmos que as porções que estudamos durante a semana, elas são muito mais precisas, pois a Torá é o maior livro de profecias que existe, pois é a própria palavra de Deus. Essa semana estamos estudando a Parashá Vayera. Eu gostaria de fazer um comparativo com o que ocorre nela e o que se passa nos dias atuais. Parashá Vayera significa e aparecer. Começa no capítulo de Êxodo 6 e o verso 2. Aqui Deus está tendo uma conversa justamente com Moshe Rabbeinu, quando ele relembra quando ele apareceu para os nossos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e da aliança que ele tinha feito com eles. Agora ele aparece para o povo no Mitzrayim, no Egito, justamente para fazer jus àquilo que ele tinha prometido, de levar o povo de Israel para a terra que emana leite e mel, a terra prometida. Ele ouve, está dito nessa paraxá, os gemidos dos filhos de Israel. Ele vê a opressão que Israel está tendo no Mitzrayim. Vale lembrar, meus irmãos, que na semana passada, quando iniciamos o livro de Êxodo, Moshe, com 80 anos, retorna para o Mitzrayim juntamente com o seu irmão Aharon e aparece diante do faraó. E ele é muito enfático, muito direto. Liberte o povo de Israel da escravidão para que sirva a Deus. E o faraó diz: quem é esse Deus? Quem é o Eterno? Hoje em dia nós vemos muitas pessoas talvez fazendo o mesmo papel que faraó. Quem é o Eterno? Quem é Deus? Mas Deus diz, nesse início de Paraxá, quando ele começa enviando as pragas, que ele faria milagres e maravilhas no Egito, no meio do Egito. Agora, meus irmãos, o mais incrível que no final dessas 7 pragas que contém dentro dessa Paraxá, os conselheiros de Faraó, os seus magos, eles mesmos falam para o Faraó: com certeza isso é o dedo de Deus. Oh, Baruch Hashem, estão reconhecendo quem é Deus, estão reconhecendo a soberania do Criador. Nessa parte do capítulo 6 e o verso 9, eu gostaria de destacar algo com muito cuidado. E falou Moisés assim aos filhos de Israel, e não escutaram a Moisés por causa da angústia do espírito e pela dura servidão. Analisem bem, e não escutaram a Moshe por causa da angústia do espírito e pela dura servidão. No rodapé da Torá, existe um comentário dessa parte que eles vão dizer que a visão divina do futuro encontrou pessoas amarguradas, que buscavam alívio apenas às suas necessidades imediatas. E vão dizer que Moshe ficou perplexo diante da pouca fé do povo. Meus irmãos, a redenção estava próxima, a redenção estava diante deles, só que eles queriam, na verdade, um descanso. Eles não queriam a liberdade, eles queriam só que aquele serviço desse uma aliviada. Talvez nos dias de hoje não seja o contrário. Nós vamos ver, meus irmãos, o que está escrito justamente em Lucas, capítulo 18, que começa sobre uma parábola que Yeshua conta, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele diz justamente no capítulo 8 de Lucas 18, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A redenção final, meus irmãos, como a gente sempre comenta, é algo semelhante à primeira. E a pergunta é: ele achará fé na terra? Agora, é extremamente relevante nós lembrarmos que a primeira vez que aparece a palavra emuná, fé, é justamente em Êxodo, capítulo 17, que vai dizer, traduzido ali como firmeza. A gente tem que estar firme nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Vale lembrar que a primeira praga que ocorreu no Mitzrayim foi justamente transformar o Nilo em sangue. Qual a lição que nós tiramos disso? O Nilo
As águas do Nilo, as águas simbolizam, significam a frieza, ou seja, simboliza a apatia. Já o sangue, ele significa justamente o oposto. E qual que é o oposto disso? Ele representa o calor, a vitalidade e o entusiasmo. Para esses últimos dias nós temos que ter essa vitalidade, esse entusiasmo. A nossa fé, ela tem que estar firme, meus irmãos, para que ocorra justamente a grande redenção que todos nós anseiamos. O Rabino Yitzhak Shapira, quando esses dias estava em Israel, ocorrendo principalmente com uma força muito forte no norte de Israel, ele estava em um local onde caiu um estilaço de um míssil. E ele chegando perto, ele disse, sentindo o cheiro forte, ele disse: esse é o cheiro do Mashiach, esse é o cheiro da redenção. Que nós possamos ter essa fé, essa fidelidade com Deus, que nós possamos realmente estarmos entusiasmados, não frios, mas quentes. O nosso serviço justamente é colocar força para que essa redenção ocorra o mais rápido possível. O livro do profeta Zacarias 14 vai dizer: e naquele dia o Eterno será um em seu nome um. Quando nós pegamos as últimas palavras Errad, o Shemo Errad, e as últimas letras de cada palavra de Errad, o Shemo Errad, formam a palavra David. Naquele dia o Eterno será um em seu nome um, através de David, ou seja, do nosso Mashiach Yeshua. Que tenhamos essa convicção, essa certeza de que a redenção ela está próxima, mas que possamos aceitá-la. E esse dia será grande e temível. Grande para os que estão com a Torá do Eterno e temível para as nações. Que Deus abençoe a todos vocês, com brachá, betzalachá, bênção e sucesso. Shalom, shalom.